Adolescente de 16 anos é a segunda brasileira a morrer nos bombardeios ao Líbano. E você vai ver também. Israel recusa acordo de paz e continua a atacar o Líbano. Rede social X paga multa de 18 milhões de reais e pede o fim do bloqueio no Brasil. Queimadas causam prejuízo de 1 bilhão e 300 milhões de reais no país. E ainda, bairro do Rio de Janeiro está entre os mais badalados do mundo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, mais uma brasileira morreu em um bombardeio de Israel contra o Hezbollah no Líbano. A informação foi confirmada pela família da vítima e por fontes ligadas à diplomacia brasileira em Beirute. Adolescente de 16 anos, que morreu em meio ao conflito entre Israel e forças do Hezbollah, no Líbano, era de Balneário Camboriú. A jovem foi identificada como Mirna Raef Nasser, natural de Santa Catarina. O pai dela também morreu. O tio da menina, Ali Bukhaled, disse que a adolescente morava no norte do país e morreu dentro de casa do avô, onde estava abrigada para fugir dos bombardeios. Segundo o tio, ela havia deixado o imóvel com o pai para buscar roupas e outros itens de escola e roupas para os irmãos, e foi morta quando voltou ao local. Segundo Ali, o pai da jovem morou 9 anos no Brasil e a adolescente nasceu aqui no país. O parente das vítimas afirmou que os ataques de Israel estão matando os civis. Segundo ele, nenhum ataque tem a ver com armamento e que as vítimas são pessoas pobres e trabalhadoras. Mais cedo, o Itamaraty declarou profundo pesar pela morte do brasileiro Ali Kamal Abdallah, de 15 anos. Ao se solidarizar com a família, o governo reiterou sua condenação aos contínuos ataques aéreos israelenses contra zonas civis, densamente povoadas no Líbano. Israel e o grupo Hezbollah, do Líbano, têm trocado tiros através da fronteira desde o início do conflito em Gaza, após o ataque terrorista do Hamas, em 7 de outubro do ano passado, mas Israel intensificou sua campanha militar na última semana. Olha, e o governo de Israel anunciou que rejeitou a proposta de cessar fogo com o Hezbollah, feita pelos Estados Unidos e pela França. O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, afirmou que não haverá um cessar-fogo com o grupo extremista libanês Hezbollah. Ele acrescentou que vão continuar lutando contra a organização terrorista, com toda a força até a vitória e o retorno seguro dos moradores do norte para suas casas. Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que não havia respondido à proposta das potências ocidentais, Estados Unidos e França. A ideia era uma trégua de 21 dias para que houvesse tempo de tentar estancar a escalada do conflito por vias diplomáticas. As forças de defesa de Israel informaram nesta quinta que realizaram um exercício de treinamento de invasão por terra, perto da fronteira com o Líbano. Um comunicado dos militares informou que, durante o exercício, as tropas aprimoraram a sua prontidão operacional e logística para vários cenários de combate em território inimigo na frente norte. Ataques aéreos, feitos pelas Forças Armadas de Israel, mataram mais de 20 sírios e 8 ficaram feridos em um edifício da cidade libanesa de Younini. Os bombardeiros foram na madrugada desta quinta-feira e também atingiram mais de 70 alvos do Hezbollah no Líbano. Segundo o prefeito da cidade, a maioria das vítimas eram mulheres e crianças. Elas estavam em um edifício
E a rede social X pediu o fim do bloqueio no Brasil. O pedido foi feito à Justiça após o pagamento de uma multa de 18 milhões de reais e também o cumprimento de outras exigências. Ao Supremo Tribunal Federal, os advogados do X, o antigo Twitter, informaram por meio de petição que a plataforma cumpriu todas as ordens judiciais emitidas pela Corte Suprema. Os representantes da empresa entregaram ao tribunal os documentos complementares exigidos pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e informaram terem cumprido todas as determinações estipuladas pela Corte. Entre elas estão a nomeação de um representante legal no Brasil, o bloqueio dos perfis de 9 investigados no STF e o pagamento das multas por descumprimento das ordens judiciais, incluindo o bloqueio de 18 milhões das empresas X e Starlink, que fornece internet via satélite. A empresa do bilionário Elon Musk foi suspensa no fim de agosto após descumprir ordens do judiciário. Sem representação no Brasil, a plataforma nomeou tanto advogados quanto uma executiva na última semana. O X informou que foram apresentados todos os documentos solicitados para o restabelecimento da plataforma. Assim, a empresa pediu o desbloqueio da rede no país. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reclamou hoje ele declarou hoje que está preocupado com o efeito que as apostas online podem ter no endividamento dos brasileiros, principalmente em relação aos apostadores que usam o cartão de crédito nos sites. Segundo o presidente do Banco Central, o uso de cartão de crédito em bets representa de 10% a 15% das apostas feitas pelos brasileiros. A maioria das transações é realizada via Pix e a instituição precisa entender o impacto na inadimplência. O presidente destacou que o BC não regula e não faz política pública em relação às apostas esportivas. Enfatizou que a missão da instituição é ajudar o governo com algo que pode ser um problema à frente. Não, a gente entende hoje, de novo, é uma análise preliminar, né? Mas nós não temos muita certeza, mas a gente entende que grande parte vamos dizer assim, do dinheiro transferido às bets é através de Pix. Quando a gente fez o cruzamento, por exemplo, com os recipientes de Bolsa Família, apareceu, né, um número que nós entendemos que era relevante. Em relação a cartão de crédito, o grosso hoje é Pix, tá? Não é cartão de crédito. Eu diria que cartão de crédito não deve ser muito mais do que 10%, 15%. Agora, tem uma parte do cartão de crédito que é via wallet, né? Que é como quando você impede o cartão de fazer uma aposta direta no cartão de crédito, a pessoa pode fazer via aquelas carteiras digitais, que é um tema que a gente está olhando também. A única intenção é olhar o macrodado e ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer para que não exista uma inadimplência na ponta muito grande que afete a vida das pessoas. Aqui, o sentido é tentar fazer alguma coisa para educar as pessoas que estão, né, jogando em bet, que, né, é uma atividade que vai ser regulamentada, está sendo regulamentada, mas que, do nosso ponto de vista, o importante é o que isso impacta na nossa função-reação, né? E veja a seguir, queimadas causam prejuízo de 1 bilhão e 300 milhões de reais no Brasil. E ainda, bairro do Rio de Janeiro está entre os mais badalados do mundo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Nós vamos falar agora do Rio Grande do Sul. Os temporais voltaram a castigar o estado. Mas quem vai trazer mais informações para a gente agora é a Kátia Fantin. Ela vai contar os detalhes. Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde essa segunda-feira já deixaram quase 1.000 pessoas fora de casa. De acordo com a Defesa Civil, até o momento, 31 cidades sofreram algum tipo de estrago. O estado já registrou entre 100 e 200 milímetros de água, uma quantidade equivalente a 2 meses de chuva. Em Pelotas, na região sul do estado, 2 barragens estão em risco de ruptura iminente. A Defesa Civil afirma que equipes foram enviadas ao local para a retirada de moradores de locais de risco e medidas de contingência da água. Além disso, municípios registraram vendavais e granizo gigante.
cidades tiveram quedas de árvores, alagamentos e destelhamentos de casas. Vídeos postados nas redes sociais mostram grandes pedras de granizo, algumas com 7 centímetros de diâmetro, caindo em cidades no interior. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Rio Grande do Sul está sob 2 alertas de tempestade e acumulado de chuva. O mais alarmante com grau de severidade de grande perigo, que contempla o sul do estado. Segundo o Instituto, esse cenário ainda permanece com força até essa sexta-feira. E está falando do clima, pelo menos 11 capitais ainda devem registrar novos recordes de calor ainda nesta semana. No centro-oeste, as temperaturas podem superar 40 graus. E para combater as chamas, olha só, bombeiros estão usando piscinas das casas como reservatórios. Com a 7ª onda de calor do ano, boa parte do país seguem com as temperaturas muito elevadas nesta quinta-feira. Segundo o INMET, ao menos 11 capitais tiveram as máximas acima dos 35 graus. A situação deve ser mais crítica no Sudeste e no Centro-Oeste. Parte de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Centro-Sul de Minas Gerais, boa parte do Mato Grosso do Sul, Centro-Sul de Goiânia, Distrito Federal e Sul do Mato Grosso registram temperaturas 5 graus acima da média. Nas capitais do Centro-Oeste do país, as máximas chegaram aos 40 graus. O fogo que vem consumindo a vegetação das florestas há semanas no Brasil também representa um grande perigo para quem tenta combatê-lo. Pelo ar, os pilotos bombeiros seguem procedimentos de segurança para não se arriscar. Uma das medidas é uma rota diferente para desviar da fumaça. Um recipiente pode levar mais de 800 litros de água para apagar o fogo. E para carregar mais água, o helicóptero precisa estar mais leve. Com isso, a água pode ser retirada de piscinas de casas localizadas nas proximidades do local do incêndio, para tornar o trabalho mais ágil e eficiente. E as queimadas em todo o país já provocaram um prejuízo de mais de R$1 bilhão. Os dados são do boletim da Confederação Nacional de Municípios. O levantamento da CNM foi feito com base em dados do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a partir de decretos de situação de emergência emitidos pelos municípios. O presidente da Confederação afirmou que o período entre agosto e setembro deste ano foi fora do padrão para estes meses e que medidas concretas e que possibilitem a prevenção devem ser tomadas. Reforçou ainda a urgência da aprovação da proposta de emenda à Constituição que institui o Conselho Nacional de Mudança Climática. A Autoridade Climática Nacional e o Fundo Nacional de Mudança Climática, mais de 15 milhões de pessoas já foram afetadas pelas queimadas em todo o Brasil. E o número pode aumentar cada vez mais. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 e quem traz as informações hoje é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E hoje a FIFA atualizou, né, Caio, a lista de times campeões do mundo. Conta pra gente. Boa noite, Kleber, e a todos que nos assistem. É isso mesmo, Kleber. Um assunto que causa muita polêmica entre os torcedores. Mais uma vez, o Palmeiras ficou de fora da lista dos campeões mundiais. Vamos conferir. É isso mesmo. A FIFA atualizou a relação oficial dos campeões mundiais e algumas novidades foram percebidas. Nela, a FIFA reconheceu os times campeões da Copa Intercontinental, iniciada em 1960, como campeões do mundo, o que coloca 6 clubes brasileiros na prateleira seleta dos times que conquistaram o mundo. São eles Internacional com 1 título, Grêmio com 1 título, Flamengo com 1 título, Santos com 2 títulos, Corinthians com 2 títulos e São Paulo com 3 títulos mundiais. Um detalhe importante, o Palmeiras não aparece como campeão reconhecido da FIFA nessa tabela. O Verdão conquistou a Copa Rio em 1951, em cima da Juventus da Itália. O Alviverde sempre buscou o reconhecimento desse título como mundial. No entanto, ele nunca veio. E ainda falando de futebol, hoje tem decisão na Copa Libertadores. O Flamengo enfrenta o Peñarol no Uruguai, precisando vencer por 2 gols de diferença para se classificar. O Flamengo perdeu o jogo de ida por 1-0 jogando em casa. E para sonhar com a classificação no estádio Campeão del Siglo, em Montevidéu, o rubro-negro precisa vencer por 1 gol de diferença e tentar a vaga nos pênaltis, ou fazer mais de 2 gols.
E o time não vem em boa fase. Tem apenas uma vitória nas últimas 8 rodadas do Brasileirão. E também tem um recorde negativo. Não ganha uma partida no Uruguai há quase 30 anos, incluindo jogos oficiais, amistosos e até a final da Libertadores contra o Palmeiras em 2021. E vale destacar que Tite ainda não venceu nenhum jogo fora de casa nesta edição. Já o Peñarol vem de 5 vitórias consecutivas no Campeonato Uruguaio e na Libertadores. E pela Sul-Americana, o Cruzeiro também entra em campo hoje para enfrentar o Libertad do Paraguai. O jogo acontece no Mineirão. O Atlético Paranaense vai até a Argentina para encarar o Racing. Os 2 jogos acontecem às 21h30. Os brasileiros precisam apenas de um empate para classificar. Bom, eu fico por aqui. Boa noite, Kleber, e até mais. Obrigado pelas informações, Caio, e uma ótima noite para você também. E olha só, o bairro da Glória, no Rio de Janeiro, entrou para uma lista dos mais badalados do mundo. A relação foi feita por uma revista britânica. O bairro da Glória, no Rio de Janeiro, ganhou destaque na lista da Time Out sobre os bairros mais descolados do mundo. O bairro, que fica na zona central do Rio, apareceu em 9º lugar no ranking. A revista fez esse levantamento na intenção de descobrir um bairro local com cafeterias aconchegantes, livrarias encantadoras e restaurantes elegantes. Para elaborar a listagem de 2024, a rede global de editores e escritores da empresa indicou as escolhas avaliadas com base em critérios como sabor local único, levando em consideração a cultura, espírito comunitário e comida da região. Fugindo dos pontos mais famosos das cidades, que costumam estar lotados por turistas. A lista desse ano, segundo os autores, é uma mistura real de bairros surpreendentes, negligenciados, mas que acabaram de atingir o momento, passando por uma renascença e tornando-se descolados. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.